inspirar mulheres, inspirar você a conhecer o seu verdadeiro propósito. Esse momento tão especial, eu estou muito feliz. Todos lindos, maravilhosos. É um prazer estar aqui com você. Que noite transformadora foi essa? Um tanto de mulheres transformadas, impactadas. Tenho 40 anos, sou mãe empreendedora, sou CEO, idealizadora da Paula Modas e agora Mundo das Marias. Todo mundo me conhece por Paula Modas e é agora que eu vou começar a contar para vocês um pouquinho da minha história. Quem já me segue, quem já está junto comigo, já sabe um pouquinho porque eu estou sempre falando, mas hoje, mulher empreendedora, sonhadora, forjada na dor. Essa é a Paula que vocês estão vendo aqui nessas palavras. Saí de guria, hein? Antes de me tornar empreendedora de moda, eu já vendia verduras na feira com meu pai, muito pequena, então eu já tinha no sangue de ser empreendedora, né? O empreendedorismo já vinha junto comigo. Cheguei para morar aqui em Santa Rita, eu fazia chocolate para vender na Praça do Chafariz. Depois eu fui vender plano funerário e eu era a melhor vendedora de planos funerários, tá? Eu batia todas as metas e eu amava, porque eu amo estar com pessoas. Quem gosta de vendas, gosta de pessoas. Para você ser uma ótima vendedora, para você se destacar, você precisa gostar de gente. Então, realmente, eu me tornei uma vendedora de primeiro nível na Rosa Master, tá? Passei anos lá e depois Deus me tirou e me colocou em outro lugar, que foi lá que eu digo e repito, foi minha faculdade de vida. Foi lá que eu aprendi a não querer trabalhar mais para ninguém. Foi lá onde me ensinou a universidade da vida. Fui CLT durante muitos anos, mas foi nesse último emprego, trabalho, que eu decidi que não ia trabalhar mais. Eu era humilhada. Você sabe o que é humilhada? A pessoa pegar o cesto de lixo e colocar no meio da loja, jogar e dizer assim, vai apanhar. E as minhas colegas de trabalho olhavam para mim e diziam, você vai? Eu dizia, vou porque eu preciso. As lágrimas caindo e eu ia. Muitas vezes ia no banheiro, enxugava as lágrimas e voltava. E assim foram 3 anos da minha vida. Fiquei com depressão por causa desse emprego e pedi para sair. E ela simplesmente disse assim, você vai sair, para você sair você vai pagar a multa que eu vou dar o que você precisa. E aí eu recebi R$900. R$900, porque eu paguei os 40% e tive que tirar. Mas antes disso, ela olhou para mim e falou assim, você vai voltar falar comigo e vai dizer que você está morrendo de fome e eu não quero você trabalhando mais na minha empresa. E olha que eu era a melhor vendedora, eu sempre fui a melhor vendedora. Por isso que ela falou isso comigo. E hoje eu estou onde estou, porque eu não desisti. Então, quando eu saí de lá, eu peguei os R$900, que era moda, justamente esse lugar onde eu trabalhava, era com moda, tá? Foi aí onde despertou o meu desejo. Então, Deus sabe de todas as coisas. Quando você está num lugar que você acha que é perdido, que você está sendo humilhado, que você está sendo destratado, você vê se não é lá a virada de chave. E foi com R$900 que eu viajei para Santa Cruz e fiz a minha primeira compra. Eu comprei tudo muito em conta, tudo muito barato, porque eu queria a quantidade. Na época eu não entendia, né, de qualidade, eu queria a quantidade para vender a mais gente. E aí eu comecei vendendo porta a porta e vendia as conhecidas, vendia fiado. Naquela época lá atrás as pessoas não compravam no cartão, não compravam à vista, era só no fiado, que hoje não existe mais, né, minha gente? Hoje quando a gente vai começar, começa certo, tá? Hoje quem começa a empreender, se começar a vender no fiado, já está começando
errado. Hoje você tem que começar certo. Por quê? Eu recebo muitas perguntas falando sobre isso. Paula, eu tenho tanta conta no caderno, mas eu tenho medo de dar não. Eu tenho medo de perder os meus clientes. E eu falo para vocês, a minha primeira vez que eu quebrei foi 20 mil no caderno. 20 mil eu tinha desfiado. Como eu comprava mercadoria se eu não tinha dinheiro? Como é que eu fazia o estoque da minha loja se eu não tinha dinheiro? Mas o que é que acontecia? O cliente, né, vai comprar você fiado, mas o seu concorrente ele vai comprar dinheiro. E ele vai simplesmente ainda postar, ainda vai passar em frente da sua loja com a sacolinha. E ele comprou à vista e no cartão. Então, a minha primeira quebrada, que eu digo, foi aí. Eu tinha um short aqui e passava para ter outro. E aí veio a minha primeira loja, né? Muito cansativo. Me dediquei extremamente à minha loja. Não quis mais trabalhar para ninguém. Eu disse, eu vou conseguir. E aí, todo o dinheiro que entrava na minha loja, eu queria repor. Subimos ali uma parede e fizemos uma loja bem pequenininha. E foi lá onde tudo começou. A Paula Modas começou ali. Mas eu escutava muito, porque isso foi no terraço da minha casa, em uma rua normal, sem ser de comércio, né? E eu escutava muitas pessoas falarem assim, você é louca? Aqui não vai dar. Botar comércio numa rua? Não. E o que foi que aconteceu comigo? Eu não sei nem dizer para vocês como é que eu cheguei até aqui. Eu sempre digo a todo instante, Deus segurou nas minhas mãos a todo momento, quando me fez de cega, surda e muda. Então eu sempre segui o meu coração, chorando, caindo por dificuldades. Eu sempre segui o meu coração. Eu nunca dei ouvidos a ninguém. Críticas, podia vir todas as críticas, mas eu sempre segui o meu caminho. Então foi ali, no terraço da minha casa, na primeira loja pequenininha que eu abri. E foi ali onde começou, no Facebook. Eu fui a pioneira aqui da nossa cidade a trabalhar com internet. Lá atrás era o Facebook. E eu fazia desfiles em frente da minha casa. Não sei se alguém aí lembra, mas eu fazia desfiles. Olha que lembra, né? Eu fazia desfiles e eu já inovava lá atrás. Porque eu tinha uma visão. Eu sempre quis fazer à frente dos meus concorrentes, eu sempre queria fazer à frente. Eu sempre queria buscar o melhor e o diferencial para mim. E ali eu deixei para vocês. O primeiro ano de loja eu consegui vender 65 mil reais só no mês de dezembro. Incrível, né? Sozinha. Lá atrás tem uma vizinha minha, Sara, ela sabe. As pessoas faziam filas, porque eu fiquei conhecida como moda acessível, tá? Então foi isso que me fez ficar conhecida. Mas aí o que foi que aconteceu? Empreendedor, de visão, querendo aumentar, querendo dar conforto para os seus clientes. Eu me mudei de casa e quebrei todas as paredes da minha casa e fui morar de aluguel. Querendo eu dar comodidade para os meus clientes, peguei todo o dinheiro que eu tinha feito em dezembro e transformei minha casa em uma loja. A loja ficou linda, maravilhosa. E o que foi que aconteceu, Paula? 3 meses a loja quebrou. E você pode me dizer assim, por quê? O que foi? Hoje, nós vivemos em uma era que as pessoas compram de quem está bem. Hoje nós vivemos em uma era que as pessoas olham e dizem assim, ela está bem, eu vou comprar ela. Mas lá atrás não existia isso. Lá atrás existia, sabe o quê? Ela não vai enricar com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, ela não vai enricar. Porque ela já mudou de casa, ela já mudou de loja, então com o meu dinheiro eu não compro mais. Eu perdi exatamente 90% dos meus clientes. As portas se fecharam de uma maneira que nem o dinheiro de pagar o aluguel do lugar que eu morava eu tinha mais. E o que foi que aconteceu? Eu tive que voltar para casa, fazer minhas paredes de gesso, porque eu não tinha dinheiro para botar nenhum tijolo. E o menino que fazia trabalho de gesso para mim, eu disse, Hel, você faz para mim? Ele disse, faço. Eu disse, eu não tenho R$1 para pagar. Mas você confia? Eu preciso voltar para casa. E aí foi quando eu voltei para casa. No mesmo instante, sem dinheiro, sem nada, eu voltei. E com um pouco de mercadoria, eu continuei. Mas antes de dar continuidade à empreendedora, agora eu venho para Paula. Eu tenho um irmão que hoje não está mais aqui entre nós. O meu único irmão. E nós descobrimos que ele estava com leucemia, com 27 anos. Foi ele quem colocou, aquela foto que passou aqui para vocês verem, foi ele quem colocou o primeiro tijolo. Foi ele
que me ajudou a levantar aquela minha primeira parede. E eu tive que fechar a minha loja e passar 30 dias, exato 30 dias dentro do Laureano, o meu irmão. Eu dizia, eu saio daqui com você. Meu irmão passou 3 anos vivos, mas Deus levou meu irmão. Mas ele me ensinou a ser uma pessoa guerreira, não reclamar das dificuldades e não questionar a Deus, porque quando Deus estava levando ele nos momentos mais difíceis de dor que ele sentia na descoberta da doença, ele não reclamava, ele não questionava. E aquilo ele me ensinou de uma maneira que até hoje, para mim, ele está viajando. Então foi a minha primeira perca do material, a gente corre atrás. Mas das percas que Deus nos dá é muito mais difícil. Então a minha jornada começou aí. Deus levou o meu irmão. Mas eu continuei chorando, muitas noites de sono, improvável. Onde é que eu vou chegar? Continuei na minha casa, voltei, depois não estava dando certo. Coloquei uma loja em Santa Rita, não deu certo. Depois coloquei uma loja na feira, não deu certo. E eu dizia assim, meu Deus... No auge de não ter nada. Eu nunca esqueço isso. Nunca. Eu peguei o salário que eu tinha para pagar a minha funcionária, era o único salário que eu tinha. E eu dei para ela. E ela olhou para mim e fez assim, Paula, mais do que eu você está precisando. Nunca esqueço disso. E aí eu peguei o dinheiro e continuei. Eu tinha uma loja, essa loja era na feira, estava lá na feira, achando que era o ponto, e de repente... Uma pessoa que era vizinha minha, que nós temos pessoas que elas vêm para nos derrubar, certo? Ela vem para nos derrubar. Ela colocou pessoas dentro da minha loja para ver o que é que eu vendia, como é que eu vendia. E uma semana para outra ela abriu uma loja que eu digo, como assim, do meu lado? Então a peça que eu vendia de X valor, ela vendia pela metade. O cliente ele passava assim em frente à minha loja. E não me comprava mais nada. Nada. Aquilo era um peso dentro de mim, que quando eu chegava na minha loja, eu chegava de cabeça baixa. Eu não tinha dinheiro, que ninguém mais me comprava, ninguém me comprava. E eu, para fazer dinheiro, peças que eu tinha comprado de 100, comecei a vender de 50, em pleno dezembro. Isso era em 2016, em pleno dezembro. Quando foi 31 de dezembro, eu olhava para minha loja, era pequena. Não tinha nada na minha loja, nada. E eu só tinha 5 mil reais em mãos. Eu me desesperei. Aquela pessoa me fez... caí. E eu disse, Senhor, eu vou desistir. Senhor, eu vou parar. Eu não consigo mais. Eu não sei mais o que é que eu faço. Mas Deus dizia assim, não está na hora. Eu ainda vou lhe quebrar. Você ainda vai criar raiz. Você vai ter história para contar. Você ainda vai aguentar um pouquinho. E eu chegava em casa, meu esposo está ali. E eu olhei para André e eu disse, vou desistir hoje. Não consigo mais e não vou levar mais. André disse, você não vai desistir. Você vai conseguir o que você tanto sonha. E eu chorando a noite inteira, chorando, porque empreendedor tem isso. A gente chora agora 2 minutos, quando a gente vai no banheiro que lava o rosto, a gente já quer ganhar o mundo, né? Ah, amanhã eu vou fazer isso, calma, que amanhã eu tenho uma ideia, eu vou fazer isso, e amanhã eu vou ganhar dinheiro e não sei o quê. E a gente faz essas coisas. E sempre deu certo. Mas os momentos que eu sentia que mais dificuldades, que me doía mais, era quando os meus filhos diziam assim pra mim, mãe, quando é que a senhora vai fazer a feira? Alguém de vocês já escutou isso? Já passou assim por essa dificuldade? Se já, vocês sabem a dor imensa que é. Mas eu, engolindo o choro, olhava pra eles, o meu mais velho tá ali, e eu dizia assim, amanhã eu faço feira. E aí eu pegava na época 50 reais, que ainda era dinheiro, né? Hoje a gente sabe que não tem o valor de antigamente, mas eu comprava um biscoito de outro e colocava dentro da gaveta do meu armário. E nessas horas eu dizia assim para Deus, Senhor, como empresário, Senhor, o meu maior sonho é um dia entrar no supermercado, fazer minha feira assim, olha valor. É um dia não deixar faltar nada para os meus filhos. Então, durante toda a minha trajetória, tá, de percas, eu já coloquei vários comércios. Eu já tive loja masculina. A minha primeira loja é a Paula Modas. Foi a que Deus me deu, Paula Modas. Só que depois eu quis atirar. Masculino, infantil, magazine, enfim, moda fitness. A gente empreendedor, a gente tem essas coisas de querer ver o que vai dar certo. Empreender é isso. Se não deu certo, tchau. Parte para outra. É doloroso? É, mas não mata.
tá? A gente perde dinheiro, a gente perde sono, mas a gente vai lá e faz de novo. Porque eu quebrei muitas vezes, não foram poucas. Acredito que mais de 6 ou 7 vezes. Quebrado e ficar sem nada. Nada. Então, dessa loja, tá? Apareceu uma pessoa e me levou para outro ponto. Hoje, quem conhece aqui, onde é a Aline, festa. Eu disse, eu tenho que sair desse ponto porque eu não consigo mais. E Deus me levou para lá com pouco de mercadoria. Muito pouco. E eu não tinha capital. Porque eu comecei com R$900, eu não tinha capital, muita besteira, eu não tinha capital. Como muita gente começa sem dinheiro, mas tem a vocação, tem a persistência, tem a vontade. E era isso que eu fazia. Então, como eu não tinha capital, eu fui com o que tinha. O que é que eu fazia? Eu viajava com R$1.000, R$1.500, eu comprava uma calça 36, uma 40, uma blusa branca, uma blusa preta. E eu olhava assim para as pessoas e eu dizia assim, um dia eu compro daquele jeito. Mas eu também sempre tive a vontade. Eu olhava para as pessoas grandes, não com inveja. Eu sempre olhava para as pessoas que eram mais e que são mais que eu, com o olhar de um dia eu vou chegar igual a ela. Um dia eu vou comprar igual a ela. Estou vendo ela comprando vários fardos. E eu comprava um saquinho que arrastava, com 3 pecinhas dentro. E quando eu via aquela pessoa com aqueles fardos, me enchia os olhos. E eu dizia, ai, que coisa linda. Um dia eu compro assim. Então, a mente da gente faz com que a gente chegue onde a gente quer. Faz com que a gente chegue. E aí, quando eu fui para a loja, tá, uma conhecida minha abriu uma pronta entrega. E ela disse assim, Paula, eu abri uma pronta entrega. Você quer comprar? Meu Deus, minha filha não tem R$1 furado. Como é que eu vou comprar você? Era mais roupa de marca. Né? Ela trabalhava com roupas caras, roupas de marca. Ela disse, eu não perguntei se você tem dinheiro. Eu perguntei se você quer. Eu disse, você confia em mim? Ela disse, confio em você. E aí eu peguei R$5.000 com ela e coloquei dentro da minha loja. E aí foi. E aí eu fui conseguindo. E aí foi. E aí eu fui crescendo. Fui crescendo, para você ver que tem pessoas que nos dão oportunidade. E quando a gente tem a oportunidade, a gente agarra e faz. Aquela menina naquela época, Deus colocou ela na minha vida e eu nunca vou esquecer. Porque a gratidão não é para todo mundo. Então, que nós sejamos gratos sempre por quem nos honrou, seja numa palavra, seja num gesto, seja num favor. Você não é obrigado a estar babando a pessoa, mas a gratidão é eterna. Para você lembrar do que a pessoa fez por você. E onde eu chego, eu falo de quem todo mundo fez por mim. Então, depois, Paula Modas foi para esse ponto que hoje eu estou, já fazem 8 anos. Né? Mas no decorrer disso tudo, eu perdi também meu pai. Na verdade, meu pai faleceu primeiro e meu irmão depois. 3 meses de diferença. Quando meu pai faleceu, eu estava com ele no Edson Ramalho e meu irmão no HU. E aí meu pai morreu junto comigo. Eu vi meu pai morrendo. Enterrei meu pai sozinha, porque minha mãe estava com meu irmão. E aí depois eu tive que voltar para o HU para dizer ao meu irmão que meu pai tinha falecido. Isso foi em fevereiro, dia 3 de fevereiro de 2017. E 17 de maio de 2017, Deus leva meu irmão. E eu achava que não ia mais conseguir levantar. Eu achava que seria o meu fim. Mas quando eu olhava para os meus filhos, quando eu olhava para o meu esposo, que agora eu vou enaltecer ele, tá, gente? Eu vim aqui para contar a minha história. E meu esposo desistiu da sua vida para viver a minha vida. Como, Paula? Como foi que ele desistiu da sua vida? Eu simplesmente fiz assim, olhei para André e disse, André, você topa sair do seu emprego e viver junto comigo empreendendo? Ele olhou para minha cara e disse assim, como assim? Eu me comprometo a não deixar faltar nada em casa. Olha, eu me comprometo a não deixar faltar nada em casa. Mas você se compromete a tomar conta dos meus filhos, dos nossos filhos. Eu não quero deixar na mão de ninguém, porque eu já tinha tido experiências que não tinham sido legais. Mas eu me comprometo e nós vamos ser sócios. E nós trocamos de papéis. E eu não deixava faltar nada em casa. Mas, muitas vezes eu dizia assim, Senhor, não falta bujão, não. Não pode faltar esse bujão agora, porque eu não tenho R$1. Jesus, não. Carro atrasado, energia atrasada, escola de menino atrasado. E sabe quantas vezes eu falava isso pra ele? Nenhuma. Eu não queria magoar ele. Ele agora está escutando. Mas eu não queria magoar ele, porque é muito difícil para um homem desistir de uma vida e trocar de papel com a mulher. Então aquilo me doía. Eu dizia, não posso. Eu tenho que aguentar calada. E muitas vezes ele dizia, o que foi? Nada, tá tudo bem. Tudo bem nada, estava tudo mal. Mas sempre, eu nunca quis esquentar a cabeça dele. E seguia, nunca deixando faltar nada em casa, mesmo que fosse o mínimo. E mais uma vez,
eu perco minha mãe. E aí Deus leva minha mãe. E a minha mãe ficava com os meus filhos para me viajar, eu e André. E quando Deus levou minha mãe, um ataque fulminante, e minha prima ligou e disse: corre, corre, madrinha não tá bem. E quando eu cheguei lá, minha mãe já estava morta, que ela morava no interior. Eu disse: é o meu fim agora, é o meu fim. Eu vou deixar meus filhos com quem? Eu moro aqui em Santa Rita, eu não tenho ninguém, e eu vou deixar meus filhos com quem? Eu vou precisar parar. E Deus mais uma vez falava no meu coração: não, você vai continuar. Não está na hora ainda não. Você vai continuar. E durante um ano, eu levei minha filha para todas as viagens. Na época, ela está aí. Hoje ela tem 5 anos, mas na época ela tinha 2 anos. E um dia nós sofremos um acidente. Era dia dos pais. E nós tínhamos almoçado com os meninos e seguimos viagem, só eu, André e Maria. Em Cajá, nós sofremos um acidente e o carro entrou na nossa frente e a gente bateu atrás do carro. Resumindo, acabou meu carro. Eu ainda me machuquei no rosto, enfim. Maria não teve nada, mas eu disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Empreender essas coisas. Eu tenho 11 anos de jornada. 11 anos que a Paula Moda existe. Foi em 2014 que surgiu a Paula Modas. E eu viajo toda semana. Toda semana eu estou em Santa Cruz. Essa é a minha casa, né? Minha segunda casa. São mais de 52, 53 semanas, né? No ano que eu estou lá. Mas eu precisava. Então, eu e vocês, quantas vezes nós saímos de casa sem saber se nós vamos ou não? E naquele instante, eu dizia assim: meu Deus, o Senhor me levou de volta. Meus filhos vão ficar com quem se o Senhor me levar? Só temos eu, André e meus filhos. Não temos nossos tios, nossos primos. Mas eu preciso voltar para casa. Toda semana nós estamos na estrada, procurando o melhor para o nosso cliente, tentando trazer o melhor para o nosso cliente, fazendo o melhor para a nossa loja, estamos sempre buscando inovar, tá? Mas estamos lá. E aí Deus nos abençoou, uma pessoa que hoje fica com Maria, né? Mas eu sempre vou e volto, sempre que eu saio de casa eu digo assim: Senhor, me leva e me traz. Me leva e me traz para os meus filhos, porque eles precisam de mim. Então, empreender nessas coisas são altos e baixos que nós passamos nas nossas vidas. Eu estava conversando com a Alessandra, e a Alessandra, antes de continuar ali, a Alessandra falou uma coisa para mim que é a pura verdade. A Alessandra me conhece de anos, claro, e a Alessandra disse assim: Paula, antes de você ser essa pessoa que hoje você é, você já falava disso muito antes. Como assim? Deixa eu dizer para vocês. A nossa mente, ela nos transforma. E eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que tudo que a gente fala volta para nós. Então, muitas vezes, eu não estava falando no Instagram a verdade. O que era verdade? Estava mentindo, Paulo? Não, eu estava profetizando sobre a minha vida. Quando eu dizia assim: eu estou bem, tudo na minha vida está mudando, tudo na minha vida está se transformando, e eu ligava a câmera do meu celular para falar com quem está lá do outro lado, muitas vezes chorando, sem aquilo estar acontecendo, mas eu dizia: você vai conseguir, você vai passar por isso, porque eu passei. Eu estava, era na prova. Mas eu estava lá todos os dias dizendo a mesma coisa. Quando eu abria a janela da minha cozinha, que eu gosto de ficar lá, né? E eu olhava para o céu todos os dias e eu dizia: Senhor, muda a minha realidade. Mas eu sabia que servir era muito mais além. Servir não é só você dar objeto. É você dar uma palavra, é você dar conhecimento, é você dividir a sua história. E naquele momento eu fazia isso, eu dividia a minha história. E aí foi quando Deus realmente começou a transformar a minha vida. Mas em 2022, depois da pandemia, né, eu estava mais uma vez quebrada. Definitivamente, eu tinha vindo muitas percas, né, tanto financeiramente quanto das pessoas que amo. Eu não tinha mais estrutura, eu não tinha mais força. Eu não tinha mais assim, eu não tinha. Eu ia para a loja, eu sentava na minha loja e eu começava a chorar, e depois eu lavava o rosto e voltava para o provador, e eu dizia: que vida! Eu trabalho que nem uma... Fulano tem, eu não tenho. Eu trabalho de dia à noite. Eu trabalhei de domingo a domingo, 8 anos da minha vida, enquanto a Paula Moda existia.
8 anos eu nunca tive uma folga. Eu trabalhava de domingo a domingo. Eu precisava. Eu acho que eu botei na minha cabeça, eu botava na minha cabeça, realmente, eu preciso, eu não posso deixar meus filhos passar necessidade. O básico eu tenho que dar. Então foram 8 anos. Em 2022, não tinha mais nada, né? Logo depois da pandemia, enfim. Era 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. E eu abri a janela mais uma vez. Da minha cozinha tinha um pé de abacate, que hoje não tem mais. Mas tinha um pé de abacate. E lá eu dizia assim para Deus, o meu devocional. E eu nunca tinha tido uma intimidade com Deus como eu tive naquele dia, porque eu já não estava mais aguentando. E naquele dia eu disse assim, Senhor, eu entrego meus pontos hoje. Hoje eu estou entregando ao Senhor todo o fardo que um dia o Senhor me deu. Mas eu confesso para o Senhor que eu não consigo mais me levantar. Eu confesso para o Senhor, chega. Eu estou entregando todos os pontos, eu vou chutar o balde. Eu não quero mais a Paula Modas, eu não quero mais empreender, eu quero voltar a CLT. Eu não quero mais isso para mim. Se o Senhor hoje não me der uma direção, eu não quero mais. E ali eu chorava, e eu conversava com Deus, e de repente, uma voz no meu ouvido. Eu dizia assim, tô louca, né? Só posso estar louca. E aí uma voz no meu ouvido falava, faça isso, isso e isso. E eu dizia, não, eu não tô ouvindo. E a voz dizia, levanta, faz isso, isso e isso. Eu disse, tá mandando, eu vou fazer. E aí, eu tomei um banho de cabeça, acordei André, eu digo, André, se eu tô doida, eu não sei. Mas eu tava conversando com Deus e uma voz tá mandando eu fazer isso, isso e isso, e eu vou fazer. Fui, tomei um banho de cabeça, fui pra minha loja, orei sozinha. E depois eu liguei para as meninas que trabalham comigo e disse, a partir de hoje a gente vai trabalhar assim. Na voz que Deus dizia assim para mim, ajuda quem te ajuda. Eu disse, meu Deus, quem é que me ajuda? E eu fiquei naquele questionamento, quem me ajuda? Depois eu disse, as minhas colaboradoras verem meu choro. Estão todo dia ali comigo. Vê a dificuldade que a gente passa. Às vezes o salário atrasa, porque quem é empreendedor sabe, viu? O da gente, a gente fica sem pagar energia, enfim. Pede 2 dias para pagar o salário, vai empreender, tem isso, né? Até a gente realmente se estabilizar. E aí eu disse às meninas, a partir de hoje a gente trabalha assim. E eu fiz todo o direcionamento que Deus me deu. A Paula Modas começou a mudar. Porque até então eu não sabia quem era Deus. Eu era apresentada a um Deus que era um Deus de sofrimento. Então naquele dia eu tive uma experiência linda, né? E Deus falou comigo. E aí eu continuei. Mas a maior virada de chave da minha vida, para quem é empreendedor, foi quando eu comecei a dar a minha cara na minha loja, tá? Eu perdi 30 quilos. Eu não era, né? Nunca essa pessoa que vocês estão vendo. Se colocar meu antes e depois, aí vocês vão dizer, Paula, é mentira, né? Mas foi isso. Eu precisei colocar a cara. Agora eu vou, com vergonha ou sem vergonha. Eu odiava a minha voz. Muita gente não gosta da minha voz, tá, gente? Não gosta. Mas eu gosto agora. Mas é uma técnica que eu achei para aquilo ali não me incomodar, porque eu não gostava de ouvir a minha voz. Eu fazia os stories e postava, Eu queria lá saber se eu estava errando. Eu queria lá saber que eu estava falando errado. Eu queria saber mostrar para o povo. Aí comecei a fazer provadores escondidos. O que é provador? Olha só, o provador escondido. Era dentro do meu quarto para ninguém me ver. E o povo que estava olhando no Instagram não estava vendo. Eu tinha minha vergonha das meninas olhar pra mim e eu fazia provador. Aí eu fazia provador lá em casa. E aí um dia, minha gente, uma cliente virou uma chave tão grande na minha vida sobre mudança física. A cliente chegou na minha loja, eu lá atendendo ela, de repente ela olhou pra minha cara e fez assim, mulher, tu tem quantos anos, hein? Aí eu disse assim, 32. Na época eu tinha 32. Ela disse, vixe Maria, mas tu tá velha, viu? Tu já tá parecendo que tá com 40 anos. Eita, que aquilo me doeu. Gente, como aquilo me doeu. As lágrimas desceram. Uma das funcionárias que trabalhava comigo, trabalha hoje ainda, a mais velha, a KL, olhou e disse assim, tu não vai falar nada? Disse, não, nada. A lágrima desceu. A outra funcionária disse assim, nada. Amanhã eu mostro para ela quem é uma nova Paula Modas. Amanhã eu mostro para ela quem será uma nova Paula Modas. Eu poderia realmente ter entrado em depressão.
Porque às vezes muitas palavras que vêm até nós faz que a gente caia. A minha mente era para ter levado aquilo para o mal, mas pelo contrário, ela me acordou. E a minha funcionária disse assim, amanhã a gente vai para academia. Eu digo, Deus me livre, eu não vou para academia porque eu sou feia, porque eu tô feia. Não, eu não sou bem feita, eu sou... Ela disse, minha filha, eu vou fazer a matrícula e vou levar você. Pois ela não me levou. Nisso aí, eu peguei gosto pelo negócio, gosto. E aí foi a minha primeira transformação. Eu perdi 30 quilos. E aí ninguém me segurou mais. Vocês estão vendo aqui, né? Ninguém me segurou mais. E hoje, quando eu olho para ela, eu digo, mulher, realmente, agora quem tá velha é tu. Quem tá velha é tu, né? Porque eu... E aí, minha gente, se vai a história de Paula. E aí, Paula começou a mudar. Deus me direcionou. Vou tocar num assunto aqui para quem realmente é empreendedor, né? Eu passei muitos anos da minha vida querendo falar com todo mundo. Quem é falar com todo mundo? Eu quero falar com doutora Juliana, eu quero falar com Maria, eu quero falar com quem? Eu queria falar com todo mundo ao mesmo tempo. Não dá certo. Não dá certo. Todas as vezes dava errado e eu dizia, meu Deus, assim, Jesus, meu Deus, o que é? E aí, quando Deus me direcionou, Deus disse assim, hoje você vai atender Maria, Paula, Juliana, Jéssica, você não vai atender doutora Juliana, você não vai atender isso. Você vai atender aquela pessoa que ganha o salário mínimo, que compra você toda semana, que está com você e que não vai deixar faltar nada. E aí, a Paula Modas, lá no final, que era uma modinha, tá? Acessível, para que as pessoas viessem, se vestissem bem, gastando pouco, voltou, ó, lá de 2014. E aí eu não quis mais atender. Doutora Juliana, hoje eu tenho. Hoje 70% do meu público é um público Maria, Juliana, 30% outro público. Mas assim, quando você começa a empreender, entenda com quem você quer falar, fale com a pessoa, tenha direcionamento para que você não fique doido. Não, eu tenho moda cristã, vou investir em moda cristã. Eu sou modinha, eu vendo modinha. Paulo, você vende plus? Não, não vendo. Não me identifico. Paula vai vender semijoia? Não, eu não me identifico. Paula vai vender fitness? Não, eu só uso. Não me identifico. Então, quando você pensar em empreender, eu recebo muitas perguntas dizendo assim, eu quero empreender, mas não sei com o quê. Você me direciona para quê? Calma. Você se identifica com o quê? Você vai vender modinha porque eu estou me destacando? Vai vender semijoias porque é militar? Enfim, você tem que fazer o que você ama para que você faça aquilo com excelência e comece a se destacar. E aí foi quando eu entendi, e aí, minha filha, ninguém segurou mais Paula. Minha realidade começou a mudar. E aí eu transformei também a minha mente. A minha mente teve uma transformação assim, incrível. Porque até então eu me achava, talvez algumas de vocês também vão se achar, ninguém, menor, incapaz. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém, eu não mereço. Eu não consigo. Então, até o momento que a minha mente falava isso pra mim, eu não saía do lugar. Até o momento que a minha mente dizia isso pra mim, eu era sempre aquela Paula coitadinha. Porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar de mim. Porque eu não vou fazer isso porque fulano vai falar de mim. Ah, eu não quero. Eu quero estar sempre no meu lugarzinho, quietinha. E aí eu não era vista. Eu não era lembrada. Mas aí quando eu comecei a dizer assim, bom dia meninas! Vai começar agora o melhor provador da melhor loja da cidade. Eita, que Paula começou a vender 200 vestidos no dia. E aí, Deus me honrou. Deus me deu minha casa. Eu disse assim, eu quero ter um carro novo. Quando ia para a feira de Santa Cruz, eu não tinha dinheiro. Eu ia com uma colega lá de Natal, que ela tinha dinheiro. E ela tinha um carro, uma Pajero na época. E eu me lembro que para pagar carona, eu dormia nas filas. Eu dormia nas filas para ela ir dormir. Hoje, quem vai para Santa Cruz não vive isso, tá, gente? Hoje é maravilhoso. Tem online, a feira você não precisa dormir. Eu dormia no chão. Eu dormia no chão para conseguir pegar mercadoria boa. Eu dizia assim, meu Deus, nem o dinheiro do Botox eu tenho. Era noites e noites e noites virada de sono. Eu ia para a feira de Santa Cruz no domingo, que era no domingo, hoje mudou o dia. Eu ia no domingo, quando saía da loja de meio-dia, eu passava em casa, via meus filhos
estrada. Chegava em Santa Cruz, não tinha dinheiro para dormir em hotel, dormia no carro. Levava pão com queijo e uma garrafa de café, porque não tinha dinheiro para comer. Quando dava 10, 11 horas da noite, eu ia para as filas para guardar lugar para os outros, para pagar carona e para pegar minha mercadoria. Quando eu chegava, às vezes eu tomava banho no banheiro de Santa Cruz, que tem banheiro. Eu tomava banho, já vinha direto para a loja, 24 horas sem dormir. Eu não passava nem em casa. Eu já corria para a loja. Às vezes com febre, cansada. Quem trabalha comigo sabe. Fazia provador. Eu tenho uma amiga minha que dizia assim, minha filha, você é uma escrava, né? Ninguém no mundo faz isso que você faz. Eu dizia, eu preciso. Se eu não vender, minha querida, eu não pago minhas contas, meus filhos vão ficar com fome, eu tenho minhas funcionárias para pagar, eu tenho tudo para pagar, com os pés cheios de calo. Meus pés são cheios de calo aqui embaixo, que tem... É ou não é? Essa mocinha aqui faz quantos anos? Já faz 2? Vai fazer 2. 2 anos que trabalha comigo. Ela, minha funcionária. Ela sabe o que eu estou falando. Mas eu sempre busquei e estou aqui. Hoje... eu compro os fardos que eu queria, tá, gente? Hoje Deus me honra. Eu chegava no lugar e comprava... Eu chegava no lugar para comprar 2 vestidos. Hoje, a um fornecedor, eu compro 300 vestidos. A um fornecedor. Mas tudo isso eu profetizei sobre a minha vida. Tudo isso eu sempre tive um olhar para as pessoas que sempre eram maiores do que eu. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir, viu? Eita, eu acho bonito, ó. Ela conseguiu, eu também vou conseguir. Recomeço, tá? Do fundo do poço. Eu realmente sou a improvável de estar aqui. Eu sou a improvável de estar conversando com vocês. Eu poderia ter desistido na primeira oportunidade. Eu poderia ter dito, não quero mais. Mas eu fui persistente. Eu fui resiliente, eu tive foco, porque o meu ponto-alvo eram os meus filhos. Sempre a gente vai ter uma pessoa, a gente sempre tem uma base para ter visão. E eu dizia assim, eu posso desistir? Não posso ser uma fracassada, porque meus filhos vão falar o que de mim? Mas os meus filhos também sofreram muito, por muitas vezes eu abdicar os domingos, muitas vezes eu ficar até 10 horas atendendo o cliente. Mãe, vamos jantar, mãe, vamos jantar. Calma, eu preciso atender um cliente. Minha gente, nós empreendedores passamos por tudo isso. Tudo isso. Quantas vezes eu disse não para os meus filhos para atender cliente? Hoje você diz assim, você faria novamente? Não. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu não faria. O cliente, na primeira oportunidade que ele tem, ele vaza. E ele nem olha para trás e nem lembra que você deixou os seus filhos com fome para atender ele. E aí eu quero dizer para você você pode, você consegue fazer o que você quiser. Então, a Paula Moda se transformou quando deu a cara, quando começou realmente a mostrar quem é, fazer meus provadores, mostrar a minha identidade, tá? Falar o que eu sei falar, do meu jeito. Então, quando eu falo que você tem que ter a sua essência, tenha a sua essência. Não tenha medo do que as pessoas vão falar, não tenha medo do que as pessoas vão pensar de você. Vai lá e faz, tá? Você vai lá e faz. Então, hoje eu conquistei, né? Hoje eu tenho minha loja, graças a Deus. Nós temos uma loja de jeans também, né? Que eu dei para o meu filho mais velho. Hoje nós temos a nossa casa, que quando chegamos para morar em Tibirim, morávamos numa casa que nem piso tinha, tá? Eu sonhava em ter um carro e Deus me presenteou com um carro zero. E eu dizia assim, Senhor, eu quero um carro de teto solar. Que é para andar, agradecer a Deus, olhar para o céu e agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Tudo isso foi quando eu transformei a minha mente, quando eu me posicionei, quando eu disse assim, Paula é filha e herdeira do reino. Eu sou filha de papai. Quando eu não entendia que eu não era filha dele, eu era uma qualquer. Eu não tinha valor. Quando eu comecei a entender que eu sou filha e herdeira e nasci para viver o melhor dessa terra, raio, bum! E Deus faz, minha gente. Deus faz o extraordinário. Então, para mim, encerrar aqui nunca desista dos seus sonhos. Persevere, insista, caiu, levante, subiu o degrau, agradeça, desceu 3, agradeça, é Deus lhe ensinando. Todas as vezes que eu subia um degrau, lá na frente Deus dizia assim, vai descer 3. Eu dizia, como assim? Era Deus me ensinando.
a me fortalecer, a ser essa Paula que hoje falo para vocês. Por quê? Deus me fez a ter raiz, porque o invisível vem primeiro do que o visível. Primeiro a gente vai para baixo, ninguém tá vendo, ó, ela tá falando, ó, já metida, blogueirinha, não vai dar certo, não, isso não vai dar certo. E você tá lá, faça o seu todo dia. Faça, com sol, com chuva, com motivação, sem motivação, igual o choro e vai. É o que você quer? Quer conseguir? Faz. Ninguém vai poder fazer por você o que você vai fazer. E aí Deus foi fazendo a minha raiz. Porque todas as tempestades que eu passei, eu balancei, até fiquei aqui assim, querendo cair. Mas eu não quebrei. Eu me levantava. Quando a tempestade ia passando, Então hoje, todas, verão, inferno, a gente passa por qualquer uma. Porque a gente já sabe lidar com aquilo ali. E uma coisa que a gente também tem que ser é pé no chão. Pé no chão. Que é pé no chão? É pé no chão. Se come cuscuz hoje, come amanhã também. Hoje você come cuscuz, amanhã caviar. Eu sempre digo assim. Quando você tem pé no chão, as pessoas nunca vão saber o que você está vivendo. Por quê, Paula? Porque quando o seu ego, ele sobe, o seu ego também ele acaba, né? Ele lhe destrói. Porque o tal do pior sentimento é o tal do ego e da inveja. O ego é aquela coisa que você tá andando nas nuvens. Cuidado, viu? Quando você tá assim, você se acaba com ele. Mas o que é pé no chão? É você comer cuscuz e caviar e tá com o mesmo sorriso. Ninguém tá sabendo. Então, se hoje você estiver comendo caviar, ninguém vai saber. E se amanhã tu estiver comendo cuscuz, também ninguém vai saber, porque tu é a mesma pessoa. Mas tem gente que não sabe lidar com isso. Hoje ela come cuscuz, amanhã ela deu um salto. Ela começou a comer caviar. E olhe que eu conheço vários empreendedores. Eu vivo no Pernambuco. Eu conheço empreendedores riquíssimos que faliram. Que eu olho assim, eu digo, como? Perderam tudo. Então, minha gente, a vida é uma roda gigante. Nunca pense que você vai estar aqui. Você vai estar aqui, aqui, aqui e aqui. Empreender é isso aí. É você saber lidar em qualquer lugar que a roda está, sem transparecer para ninguém. E eu sempre falo uma coisa. Nem todos os momentos bons duram para sempre e nem todos os momentos ruins duram para sempre. Ele vai passar de todo jeito. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, tá? Que foi quem me deixou aqui, que foi que me fez me tornar essa mulher, que me fez ser forte, tá? Me fez ter história para hoje eu estar aqui contando. Eu espero que tenha uma palavrinha no coração de vocês e que vocês levem para si, tá? Algum ensinamento, porque a minha história de vida é uma história real. É uma história de quem caiu, apanhou, sofreu, chorou, foi forjada. E uma coisa que eu vou dizer, Deus dizia assim, eu vou te honrar onde você começou. Eu sou santarritense, natural mesmo. Eu nasci aqui, depois eu fui para Gurien e voltei à minha terra. Mas aqui eu já fui muito humilhada, viu, minha gente? Escanteada. Sabe, Alessandra? Eu não dou ibope. Não dou ibope nada que aquela mulher faz. E eu me questionava. Eu dizia assim, por que Deus? Eu sou uma pessoa má. Eu faço tanto para ajudar as pessoas, mesmo com pouco. Eu sempre fiz para ajudar as pessoas. Até Deus dizer assim para mim, minha filha, quando eu quero levantar, você não precisa sentar em todas as mesas, não. Eu levanto você sozinha. Porque eu dou, eu tiro e não é homem da terra que faz nada. Eu construí meu nome sozinha. Sem precisar de ajuda de fulano e de cicrano. Eu construí a Paula Modas. E hoje eu tô aqui. Muito obrigada, minha gente. Esse foi o Inspira, tá? Esse foi o Inspira. Espero que tenha sido assim, impactante para vocês. Tá vindo uma nova etapa na minha vida para vocês que são empreendedoras. Temos um canal aí no YouTube que se chama Moda que Transforma. Lá tem vários vídeos que vai ajudar você empreendedoras. Esse é o meu propósito. Se Deus me fez chegar até aqui com todas as minhas quedas, com todos os meus choros, tá? Foi para que eu ajudasse cada um de vocês. Esse evento não foi fácil chegar aqui. Passei uma semana com uma crise de gastrite, minha gente, chorando. Eu digo, Jesus, mas deu tudo certo. E nós conseguimos terminar. E eu quero hoje agradecer mais uma vez e quero chamar. Eu quero chamar minha família, meu marido e meus filhos. Minha gente, e esse aqui, ó, esses são a minha base
A minha base que me fez chegar até aqui, me fez nunca desistir, tá? Esse aqui é o meu filho mais velho, André, tem 20 anos. Foi quem passou a fase mais difícil. Ele disse, mãe, eu peguei a fase mais difícil. Esse é Paulo Jânio, tem 14 anos. Também não viveu uma fase muito boa não, tá? E essa é a minha Maria, que pegou uma fase melhor. Essa aqui pegou uma fase melhor, né? E esse daqui é um homem que nunca desistiu de mim. Todas as vezes que eu disse eu vou desistir, ele segurou na minha mão e disse, você vai conseguir, você vai viver os seus sonhos. A sua loja que você tanto sonha, um dia vai ser o que você sempre sonhou. Então eu estou com você. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Quero agradecer primeiramente a Deus, tá? Por esse momento que foi incrível, que foi extraordinário. E eu só tenho que agradecer.